Amém, graça e paz, irmãos, glória a Deus. Vamos começar mais um Tadel. Eu estava lembrando aqui de uma saudação aqui do Ralph Neighbor, né? O Cristo que habita em mim, saúda o Cristo que habita em você. Amém, glória a Deus. Queridos, passa para todos os líderes de célula, para também os membros de células, é muito importante que eles estejam participando do Tadel, tá? Porque o Tadel fala exatamente da visão celular. E o líder de célula que não tem os membros que entendam um pouco o que é célula, ele pode ter bastante dificuldade na sua liderança. Então é importante que eles convoquem os membros das suas células para participarem, né, da célula, ok? Glória a Deus. Vamos ver hoje as vantagens de uma comunidade cristã de base, né, que é o CCB, que nós já vimos aqui, com relação a outros tipos de grupos. Bom, então são 10, a princípio aqui 10 pontinhos, nós vamos passar bem rapidamente. Se você tiver papel e caneta, às vezes é até bom marcar, depois anotar ou rever novamente esses pontos aqui, tá? A comunidade cristã de base, a célula, queridos, ela é a igreja e por isso é capaz de preencher as tarefas da igreja. Tudo que na verdade que você faz na igreja, você faz também na célula, ou tudo que tem na célula tem na igreja, tudo que tem na igreja tem na célula. Uma outra coisa é que a célula é um organismo vivo e não uma unidade, né, organizacional, tá bom? Então você tem que entender que a célula ela tem que ser uma coisa viva, né? Por isso que é dito aqui, um organismo vivo e não morto. É interessante falar isso porque tem célula que parece que morreu, né? E só foi esquecido de enterrar, né? Espero que não seja nenhuma da nossa igreja, né? Mas tem célula que realmente, olha, miseriqueima. Então ela tem que ser viva, dinâmica, tá? Não apenas uma organização, né? A célula foi concebida para funcionar na linha de frente do mundo. Ponto 4. É a unidade reprodutiva que pode se transferir e se multiplicar. Tá? Na verdade, ela precisa às vezes se transferir e ela tem a necessidade da multiplicação, porque uma célula que não se multiplica, ela se torna uma célula doente, ou ela está doente por não se multiplicar. Então é muito importante que o líder mostre para os membros de célula a importância da célula se multiplicar, tá bom? Então você que é líder aí, no Passando a Visão, sempre mostre a data da multiplicação e esteja preparando também o próximo líder para essa multiplicação, tá bom? Então você que é líder de célula, presta muita atenção nisso. Você que é o supervisor de setor, esteja atento para essas coisas, né? Aliás, falando em supervisor de setor, é importante que o supervisor ele dê toda a assessoria para o líder de célula, tá? O supervisor de setor ele é uma das pessoas mais importantes dentro da visão celular. Porque se o líder de célula não tiver o apoio do supervisor, a célula dele provavelmente vai ter grandes problemas, provavelmente não vai se multiplicar, tá? E vai ser uma célula muito difícil, porque o líder vai estar sem o apoio, ele vai estar tentando fazer a coisa sozinho, e ele vai acabar sofrendo muito aí nessa linha de frente. Então você que é supervisor, nunca deixe o seu líder de célula sozinho, tá bom? E líder de célula também, não deixe o supervisor se afaste de você, se aproxime dele, tá? Vá atrás dele o tempo todo para que ele possa te auxiliar e te ajudar no seu trabalho aí da comunidade cristã de base, que é a célula. Os líderes de células são facilitadores da vida espiritual de seus membros, tá? Poderíamos dizer que são responsáveis, tá? Mas não apenas a responsabilidade, mas eu acho mais importante dizer que eles são facilitadores, né? Que eles abrem caminho, facilitam para que os membros de célula estejam crescendo espiritualmente. 6.
A comunidade cristã de base funciona todos os dias da semana. Anote isso, querido. Presta atenção nisso, porque normalmente falamos assim, a nossa reunião de célula é tal dia. Ótimo. Então nesse dia é a reunião da célula como um todo. Mas a célula deve funcionar todos os dias da semana, o relacionamento entre os membros de célula. Então precisa-se haver contato todos os dias da semana para que não se torne um grupo estranho que se encontra num dia para uma reunião. Tá? Então tem que se tornar uma família a célula. Então pense nisso, a sua célula é uma família, tá? Onde vocês se encontram todos os dias da semana. Isso é uma grande bênção, porque vai criando uma intimidade, vai criando comunhão, isso vai trazendo crescimento, tá? E aí a célula realmente se torna uma célula abençoada, tá? Deu para entender isso? Acho que é bem simples isso, né? Foi concebida para suportar catástrofes e pode sobreviver em tempos de perseguição. Eu acho muito legal isso, porque quando vem, por exemplo, tivemos a pandemia, então a célula ela não pode fechar. A célula vai funcionar e ela vai trabalhar. Hoje, como temos a internet, ela pode trabalhar de forma virtual, mas ela pode trabalhar também nos seus encontros, né, com grupos menores, porque é um grupo menor, então ela pode também se precaver, se proteger e as pessoas não ficarem sozinhas. Gente, presta atenção nisso. Fala-se em pandemia, quer dizer, há uma pandemia, mas não fique isolado. Tá? A Bíblia diz que aquele que se isola não é sábio. Tá? Então não seja tolo, né? Ao ponto de ficar sozinho, mas participe do grupo. Não posso participar presencialmente, mas participe via internet, tá? Isso é importante. E se o seu líder de célula não está fazendo a célula nem presencial e nem virtual, você precisa cobrar o seu líder de célula, porque ele está ali para realmente ser bênção na sua vida e facilitar o seu crescimento. Mas se você ficar sozinho, o que pode acontecer? É você enfraquecer na fé. Então, realmente, faça isso. Cobre o seu líder de célula, cobre o seu supervisor, tá? Cobre o seu líder de área, para que a sua célula esteja funcionando. É muito importante isso, tá bom? 8. Ela integra a igreja em torno de um objetivo, uma estrutura e uma experiência. 9. É um sistema de produção na sua unidade básica e não um sistema de consumo. O que é? O que a gente entende isso aqui? A célula é um lugar onde você vai para ter um crescimento, você vai para levar crescimento, tá? E aí então ela vai produzir novas células e novos cristãos também. Então quando eu vou para uma célula, eu não vou apenas para consumir, apenas para receber. Eu recebo de fato quando eu vou para dar alguma coisa. Então quando todos vão para a célula e dão alguma coisa, contribuem para a célula, aí de fato realmente todos recebem, todos consomem, mas todos produzem alguma coisa ao ponto de levar a célula ao seu crescimento e à sua multiplicação. Amém? Outra coisa, não é um sistema que depende de prédios especiais para poder crescer. Então a célula não depende de uma estrutura, sabe, grande. Eu lembro quando eu estava, algumas vezes que eu fui para Santarém, muitas células eram feitas nas calçadas, né? Eles se reuniam lá no quintal, se reuniam na calçada, em vários lugares, e a célula funcionava perfeitamente bem. Então eu não preciso de uma grande estrutura. Eu tendo um espaço onde me reunir naquele dia, pronto, já é um lugar onde eu posso fazer a reunião da célula. Tá? Eu quero usar a palavra reunião da célula, porque a célula deve funcionar todos os dias da semana, mas preciso ter um dia para ela se reunir. E não depende aí de grandes prédios, né, de uma estrutura paga para isso acontecer. Não, ela acontece nas casas, né, e em qualquer ambiente, tá bom? Glória a Deus por isso. Vamos falar aqui do fluxo dos relacionamentos da célula.
Então a célula tem 4 momentos, né? A reunião, vamos voltar aqui, a reunião da célula, ela possui 4 momentos. O primeiro momento, que nós chamamos de quebra-gelo, ou chamamos de encontro, vamos falar aqui 4 E's, que é o encontro, a exaltação, a edificação e o evangelismo, tá? Então o primeiro E, encontro, é o quebra-gelo. A exaltação é o momento de adoração e o momento de louvor. A edificação é o momento da palavra. E o evangelismo nós chamamos também do momento de passar a visão da célula. É onde o líder ele passa a visão da célula para todos os membros. E isso deve ser feito todas as células. Tá? Todas as células, é importante que isso seja feito. Então, o primeiro E, que é o encontro, que é o quebra-gelo, então o momento de saudações, o momento de abraço, é aquele momento que você realmente quebra o gelo ali dentro da célula. E nós chamamos isso de homem para homem, ou pessoa para pessoa. O segundo momento, que é o momento da exaltação, nós chamamos de o homem para Deus. Tá? A ênfase aqui é em Cristo no nosso meio. Você vai fazer isso através de cânticos, através de louvor, através de salmos, através de hinos. Tá? Então esse momento onde você leva o homem para a presença de Deus, o homem dando a sua adoração ao Senhor. Terceiro momento, que é o momento da edificação. Então nós falamos que é o momento de Deus para o homem. Ok? Deus para o homem, aonde você começa ali a ouvir a Deus, aonde se lê a palavra, aonde se aplica a palavra e trazendo a edificação para o corpo, capacitando cada pessoa para servir o corpo de Cristo. Tá? E aí entra a obra do Espírito trabalhando na vida de cada pessoa ali dentro da célula. E o quarto momento é o momento então chamamos de o corpo para o mundo. Tá? Então aí vem momentos de orações de intercessão, onde você vai interceder ali pelo seu irmão, pelas pessoas que ele trazer ali os seus pedidos também, onde se compartilha a visão, tá? Qual é a visão da célula, qual é o projeto da célula. É o momento onde você ensina a ter contato de amizade com outras pessoas. Tá? Na verdade é o corpo para o mundo, aonde a célula agora vai entender, tá? Qual é o seu projeto, qual é a sua visão. Então esses aqui, nós falamos esses 4 pontos aqui, nós chamamos de o fluxo dos relacionamentos, tá? Então vamos repetir isso daqui. Quais são os fluxos dos relacionamentos? Os 4 momentos da célula: homem para homem, o homem para Deus, Deus para o homem e o corpo para o mundo. Amém? Vamos ver aqui as pessoas, ou a célula de Jesus, né? Jesus ele reuniu os 12 ali em comunidade. Então ele tinha Simão Pedro, que era um pescador galileu e era casado. Jesus tinha também André. Quem era André? André era irmão de Pedro e era também pescador. Jesus tinha na sua célula Tiago, que era filho de Zebedeu, irmão de João, um sócio de Pedro, pescador e era chamado de filho do trovão. João era irmão de Tiago, pescador, filho de Zebedeu, também foi chamado de filho do trovão. Depois nós temos Filipe, ele era de Betsaida, que era a cidade natal de Pedro e André, e trazido a Jesus por Natanael. Vamos ver qual é o próximo aqui, que é Bartolomeu, Natanael, homem sem falsidade, meditativo, gentil, né? Tinha uma moral excelente. O próximo, Mateus. Mateus era cobrador de impostos,
odiado pelos judeus, a gente vai ver mais para frente isso aqui. Tomé, gêmeo, pronto a morrer, o cético, amoroso, mas melancólico. Outro Simão, né? Simão o Zelote, revolucionário, político, um risco para o grupo. Tinha Tiago também, filho de Alfeu. Tinha o Judas, né? O discípulo de 3 nomes, Judas, Lebeu, Tadeu, e tinha também Judas Iscariotes, que foi o tesoureiro, foi o traidor de Jesus, o único que não era galileu. Então essa era a célula de Jesus, né? Os seus 12 ali. Agora, para que isso funcionasse, ou para que uma célula funcione bem, é importante a gente entender que o relacionamento, ou relacionar-se uns com os outros, precisa se dar por meio da cruz. Tá? É preciso ter uma cruz ali no meio, para que o relacionamento da célula seja realmente uma bênção. Porque você vai ver que cada um aqui tinha uma característica, tá bom? Então vamos ver aqui a igreja em miniatura. Temos uma surpresa agradável ao pensarmos em Simão o Zelote, marca aí que era um discípulo de Jesus, Simão o Zelote, e Mateus o publicano, homens vindos de mundos opostos, reunindo-se em íntima comunhão com um grupinho de 12 homens. Na pessoa desses 2 discípulos, quais 2? Simão o Zelote e Mateus o publicano, tá? Os extremos se encontram. O cobrador de impostos e aquele que se opunha aos impostos. Judeu não patriota, que corrompeu-se a si mesmo, aqui é Mateus, tornando-se servo de um governo estrangeiro, e o judeu patriota que se irritava com o jugo estrangeiro e suspirava por libertação. A união dos opostos não foi acidental, mas foi planejada por Jesus como profecia do futuro. Ele queria que os 12 fossem uma igreja em miniatura ou um embrião, e por isso escolheu homens tão diferentes como um publicano e um zelote, cujas diferenças não eram levadas em conta. Na igreja do futuro também não deveria haver grego, nem judeu, circunciso ou incircunciso, escravo ou livre, mas somente Cristo, todos em um e um em todos. Então Jesus colocou pessoas diferentes para mostrar uma igreja em miniatura e a cruz no meio. Por quê? Quando você junta um cobrador de impostos com um zelote, provavelmente vai sair faíscas. Por quê? O zelote era da seita, tá, dos judeus, uma das seitas mais radicais, tá, que não tolerava de forma alguma um traidor da pátria como Mateus, né, que foi ser um cobrador de impostos de um governo estrangeiro, ia cobrar imposto dos judeus. Um camarada desse, para o zelote, merecia a morte. Mas Jesus junta esses camaradas dentro da célula. Então o que isso nos ensina? Que dentro da nossa célula, as pessoas são diferentes. Tá? A gente vai estar percebendo essas coisas ainda no caminhar aqui do estudo, tá bom? Vamos lá. As pessoas que insistem que a qualidade do seu grupo depende das pessoas participantes estão pensando carnalmente. Ao pensar dessa forma, não estamos discernindo o corpo. A riqueza da igreja em células é descoberta quando o grupo se multiplica e o fluir do poder do Espírito permanece constante. Logo descobrimos que, apesar de os rostos terem mudado, o poder de Deus continua presente para invadir todas as fortalezas na vida das pessoas e libertá-las. Normalmente as pessoas ficam pensando que a qualidade da célula vai depender das pessoas que estão participando do grupo. Quando um líder pensa assim, ou os membros da célula estão pensando assim, essa célula está agindo na carne, tá? Não está discernindo o corpo de uma forma espiritual. A riqueza, a bênção da célula realmente são as diferenças, porque quem vai trazer unidade, quem vai trazer transformação dentro da célula é o Espírito Santo de Deus, é Jesus presente na célula, tá?
não são as pessoas. É importante que as pessoas sejam diferentes. E cada célula que você estiver, as pessoas serão diferentes. Às vezes as pessoas querem que sejam uma fabricação em série, né? Todas as pessoas iguaizinhas. Não, vão ser exatamente iguais para que essa célula seja uma bênção. Não, para que a célula seja uma bênção, as pessoas serão diferentes. O importante é que sejam diferentes, tá? Imagina um zelote e um cobrador de impostos. Você pega um pobre e um rico na célula. O rico, ele pode trazer, na hora da comunhão, no final da célula, 10 pizzas. Às vezes tem uma pessoa pobrezinha, que ela às vezes pode trazer um pacote de bolacha, né? Então aí as pessoas precisam se unir. O pobre tem que amar o rico, não achar que ele é orgulhoso, e o rico amar o pobre, né? Imaginando que o pobre não é nada. Não, os dois precisam se convergir ali na cruz, tá? É na cruz que vai haver unidade. Os dois precisam morrer para o seu eu, tá? Lançar o orgulho de lado e criar uma unidade. Na célula você vai ter gente de todo o tipo, de todo o jeito, tá bom? Tem gente que fala muito, tem gente que fala pouco, né? Tem gente que fala alto, tem gente que fala baixo, tem gente que come muito, tem gente que come pouco, mas ali tem que haver unidade, tá? Conflitos do grupo pequeno. Há uma diferença entre conflitos saudáveis e conflitos destrutivos. É importante entender que essas coisas existem dentro do grupo pequeno, dentro da célula. Um conflito saudável é discordar com honestidade de algo que está sendo discutido num grupo. Vamos ver qual é o alvo do conflito saudável. Primeiro, ser ouvido. Conflito saudável tem como alvo as pessoas serem ouvidas ou ser ouvido. Uma outra coisa, expressar um ponto de vista, expandir e melhorar o entendimento do grupo. Quando há esse conflito, é um conflito que está produzindo o crescimento, a expansão do grupo. Isso é um alvo de conflito saudável. Outra coisa é promover a cura do grupo e a cura pessoal. Então, quando está produzindo cura dentro do grupo, você pode perceber que há um conflito, mas esse conflito ele é saudável. Outro alvo do conflito saudável é quando, dentro desse alvo, há respostas que trazem ajuda pessoal. Todo conflito, ele produziu também um tipo de ajuda para todas as pessoas e para aquele também que produziu o conflito. O alvo do conflito saudável é chegar à unidade, é chegar à paz e chegar a um consenso. O alvo do conflito saudável, queridos, é oferecer também apoio ao líder. Anota isso daí. Está havendo um conflito, mas todo esse conflito está produzindo apoio também para o líder. Entretanto, um antagonista, ele traz uma dinâmica doentia para dentro do grupo pequeno, que deve ser identificada e confrontada. Qual é o alvo de um antagonista dentro de uma célula? O antagonista, ele quer atenção, ele produz um conflito porque ele quer trazer atenção para ele. O antagonista, ele desvia a atenção do propósito do grupo, né? Do propósito principal do grupo, que é o crescimento, é a produção, é a multiplicação, é a cura, é a libertação. Ele quer desviar essa atenção e produzir, na verdade, destruição dentro do grupo. Ele está preocupado mais consigo mesmo. Às vezes ele não percebe isso, mas ele está buscando o interesse pessoal. É uma coisa muito dele. E aí ele vai destruindo o grupo. O alvo de um antagonista dentro de uma célula é ganhar uma discussão. Ele não se conforma em perder uma discussão. Ele quer ganhar, ele quer sair por cima. Ele quer mudar os outros, né? Ele sabe aquela coisa de querer fazer com que as pessoas mudem?
e ele quer que as pessoas mudem, ele quer fazer as pessoas mudarem. Agora, olha no branco dos meus olhos. Na verdade, nós não mudamos ninguém. Nós levamos edificação para o grupo através da palavra. Quem muda e transforma é o Espírito Santo de Deus. O antagonista, ele produz conflito ao invés de paz, né? Quando o antagonista chega na célula, as pessoas já pensam assim: meu Deus, lá vem o antagonista, né? Vai ter problema na célula. Ele quer controlar e manipular os outros, ele quer ter o controle na mão, quer manipular cada pessoa da célula, quer que todos se converjam, tá, dentro da posição e da ideia dele. Ele estabelece facções dentro do grupo. E outra coisa que ele faz, ele enfraquece a liderança e a autoridade. Gente, a melhor coisa que você faz com o antagonista, se ele não quiser mudança, é você mandar para a célula do vizinho. Fala: ó, tem um membro da minha célula aqui que eu estou querendo semear aí na sua célula. Porque muitas vezes o antagonista, ele não quer transformação, ele não quer mudança, ele não quer ouvir, e ele acaba destruindo a célula, ele acaba arrebentando com a célula. Gente, célula é um lugar onde precisa ter vida. Célula é um lugar que tem que ter um ambiente gostoso, tem que ter um ambiente saudável, um ambiente de alegria, tá? Aquela célula carrancuda que só tem confusão e briga, gente, isso daí não pode, tá? O líder tem que ser dinâmico, ele tem que deixar as pessoas compartilharem, tá? O melhor líder, na verdade, não é o líder que fala muito. A gente imagina assim, né? Puxa, eu não falo muito, eu sou muito quieto, eu falo pouco. Esse é o melhor líder. Porque o líder está ali para facilitar, ele não está ali para ficar ensinando, não está ali para ficar falando, mas para facilitar o ensino, facilitar o crescimento. Então aquele líder que fala pouco, ele é o melhor líder. Quando ele deixa as pessoas participarem, ele deixa as pessoas compartilharem. Então esse é um bom líder. O bom líder é o líder que sabe fazer boas perguntas, sabe distribuir as perguntas dentro do grupo. Esse é um bom líder. Imagina o líder que quer falar o tempo todo. Eu já estive em célula que o líder, ele pegou o esboço da mensagem, ficou em pé e começou a pregar dentro da célula. E eu pensei comigo: misericórdia, né? Tem líder que não fica em pé, mas ele pega o esboço e ele começa então a pregar novamente dentro da célula. Não tem necessidade absolutamente nenhuma de pregar novamente dentro da célula, porque na verdade as pessoas já ouviram a mensagem, as pessoas já ouviram a pregação, tá? Então o que o líder deve fazer? Ele deve apenas, claro, às vezes dar uma relembrada, é importante, tá? Você lembrar os pontos principais da mensagem, ou falar, por exemplo: olha, a mensagem foi a respeito desse assunto e vamos discutir em cima desse assunto. Mas é interessante a gente pensar sempre uma coisa, que o mais importante dentro da célula muitas vezes não é nem a pregação, mas a palavra do Senhor. Qual o texto que foi usado? Quais os versículos foram usados? E discutir-se essa palavra. Então o líder fazer boas perguntas é um líder realmente que faz toda a diferença. O líder que sabe fazer isso, ele é um líder de excelência, tá? Saber fazer boas perguntas dentro da edificação, cria uma célula dinâmica, tá? Que aí todas as pessoas falam. Saber arrancar das pessoas, tá, alguma coisa, porque tem gente muito tímida dentro da célula, tem gente que não tem coragem de falar. Eu já liderei célula que eu tinha pessoa que ela não tinha coragem de falar no quebra-gelo, né? Então ela não falava nem no quebra-gelo, quanto mais no momento de edificação. Então é importante que o líder saiba arrancar alguma coisa da pessoa.
Então ele faz isso com boas perguntas. Ele faz isso apoiando quando as pessoas falam alguma coisa, né? Porque tem líder que parece estar fazendo uma prova, né? A pessoa ela comenta alguma coisa, o líder fala assim, mas por que isso? Por que você acha isso? A pessoa leva até um susto, ela fica com medo. Se o líder disser assim, olha, interessante isso que você falou, bacana, e automaticamente ele se direcionar a uma outra pessoa, por exemplo, dizer assim, Guilherme, o que você achou desse comentário, né, que o nosso irmão fez? Né, comente alguma coisa em cima disso, né? Então ele vai entrar com um comentário, né? Ou às vezes a pessoa fala alguma coisa, tá? E ela está esperando uma aprovação também. Aí o líder pode dizer assim, puxa, que bacana, que interessante essa colocação, não tinha pensado a respeito desse assunto, a respeito disso que você falou, mas a gente pode pensar nisso agora e vamos discutir a respeito desse assunto. Ou às vezes a pessoa falou uma coisa realmente ali, olha, muito boa mesmo, você fala, rapaz, que bênção isso que você falou, que coisa tremenda. Aí você vai incentivando as pessoas a falarem, né? E no final você diz, olha, cada um trouxe uma edificação. Usar palavras como quais, ou quanto, né? Perguntas assim abertas, né? Ou como podemos aprender, né? Quais pontos foram falados nessa mensagem, né? Quais as coisas importantes podemos tirar desse versículo, né? O que mais Deus ministrou ao seu coração, né? O que você pode acrescentar de tudo que Deus já falou comigo, que Deus já falou com você dentro desse assunto. São perguntas que você vai jogando, né? E não fica aquela coisa também muito no piloto automático. Você começa do número 1 da esquerda e vai número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Fica naquela sequência. Não, acho que não fica legal isso dentro de uma célula também. Mas é jogar com a liberdade das pessoas compartilharem. Se alguém rir, se alguém brincar, não dá uma cajadada, tá? Né? E se for uma brincadeira que não foi saudável, você trabalha isso de tal maneira que você transforme isso numa coisa que produza edificação. Mas não uma cajadada no camarada não, que ele não volta mais para a célula depois, né? E vai falar mal de você. Então o líder tem que ter uma sensibilidade dentro da célula ao ponto de produzir ou facilitar o crescimento das pessoas. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos continuar falando a respeito da visão celular, mas líder, eu quero dizer uma coisa para você. Você é uma das pessoas mais importantes dentro da visão celular. Quero dizer para você que tudo que você necessitar e precisar, você tem toda a liberdade de me procurar, de perguntar para mim, de conversar comigo, ok? Porque você é uma das peças chaves dentro da igreja. Sem o líder de célula dentro da igreja, a igreja pode ter uma grande complicação. Então você é muito importante, você é uma bênção dentro da igreja, tá? Então entenda isso, que você é de fato um pastor dentro daquele grupo, tá? Entenda que o que você faz, na verdade, tem um valor extraordinário. Não dá nem para mensurar o valor que você tem, porque é você que pega ali as pessoas que chegam, né? Você é o primeiro a dar o combate, você é aquele que está na linha de frente da batalha, tá? Então pense nisso, o que eu faço é um trabalho extraordinário, o que eu faço agrada ao coração de Deus, agrada ao coração do Pai e agrada a minha liderança. Entenda isso, que você é uma bênção na mão de Deus, na vida das pessoas que você está cuidando. E lembre-se sempre de uma coisa, lá no futuro, quando a pessoa que está na sua célula ir ao púlpito ou em algum lugar para dar um testemunho do crescimento dele, olha, raramente ele vai dizer assim, olha,
Eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, pelo crescimento que eu tive. Mas ele pode dizer isso, mas a primeira coisa que ele vai dizer provavelmente é: eu quero louvar a Deus pela vida do meu líder de célula. Ele teve paciência comigo, ele trabalhou na minha vida, e se eu estou aqui hoje é porque ele cuidou de mim. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero orar agora pelos líderes de célula, quero orar também pela vida de cada um que está ouvindo esta mensagem hoje, e quero pedir que Deus realmente use a sua vida com poder e autoridade e participe da célula. Você é um instrumento de bênção lá dentro. Amém? Vamos orar nesse momento, e não se esqueça do nosso culto também de quarta-feira e do nosso culto de domingo. Amém? Senhor Deus e Pai, quero te louvar, quero te agradecer, ó Deus querido, pela vida de cada líder, de cada supervisor, de cada pastor de área, Senhor amado. Quero te louvar, te agradecer, Deus querido, pela vida de cada membro de célula, de cada pessoa da igreja. Põe tua mão de poder sobre a vida deles, ó Pai, trazendo crescimento, trazendo maturidade, que possam viver a vida da célula, a comunidade cristã de base, ó Deus, e que eles entendam, para que haja realmente essa comunhão, para que haja realmente, ó Deus, uma comunidade cristã de base, Senhor, é preciso que haja uma cruz no meio, e que cada uma dessas pessoas estejam morrendo para si mesmo, estejam indo para a cruz, para que tragam edificação para o corpo de Cristo. Pai querido, fortalece a vida do líder, dá sabedoria ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluias.